o lado obscuro. Mas na história da arte, as borboletas também foram símbolos de alerta. Na cultura visual europeia, elas continuam a representar a alma humana por séculos, e o significado se tornou mais profundo e mais complexo nos períodos renascentista e barroco, 1450 e 1700. A borboleta continua a ser um símbolo vanitas, lembrando da transitoriedade da vida e da efemeridade dos luxos que erroneamente consideramos importante. Você pode ter visto outra borboleta no canto superior esquerda de uma pintura de vanitas Still Life. Uma convenção na natureza morta deste período era mostrar uma borboleta na cor clara, nesse caso uma pequena borboleta branca, Pieris rapier, em uma posição elevada em vermelho abaixo, ou seja, uma borboleta branca em cima e outra vermelha abaixo, possivelmente para direcionar entre pureza sagrada e o inferno da vida após a morte. Além de condenar as indulgências sensoriais, a mensagem da pintura é sobre a precária beleza do mundo natural corporificado nas flores e borboletas. Nos estimula a viver em equilíbrio com a natureza, exercendo responsabilidade e evitando excessos. Olá, meu nome é Carlos, seja bem-vindo ao canal Agape Akhenaton. Aqui nós estudamos sobre os mistérios, nós estudamos sobre os arquétipos e hoje nós vamos falar um pouco sobre o lado obscuro da borboleta, né? As pessoas falam que borboleta é transformação e com certeza é, não só ela, como a libélula também. Mas se você quiser entender um pouco mais, fica comigo até o final, pra gente tá batendo um papo, né? Um papo legal aí sobre os entendimentos, né? Bom, eu já falei que todo símbolo tem seu significado secreto, né? Então quando a gente vê numa pintura, como eu acabei de descrever, um pintor coloca se você não sabe nada sobre este arquétipo, com certeza você não vai extrair todo o potencial que pode ter esse símbolo. Grandes movimentos de mudança precisam de símbolos poderosos, entenda isso. Na sua vida, toda vez que houver uma transformação, uma época de transformação, você deve eleger um símbolo para que você sempre se lembre daquela época. Isso você faz intuitivamente, tá? Se você perceber, todas as épocas difíceis tem algo que faz você lembrar. É muito importante descobrir isso, ou eleger o símbolo, porque quando você perde, por exemplo, um grande amor e tinha uma música que tocava naquela época, todas as vezes que você estiver passando ou andando de carro e escutar aquela música, o que vai acontecer com você? Toda aquela carga emocional vai voltar. É natural. Isso é uma fase de transformação, mas é o lado negro, o lado obscuro que a gente não consegue enxergar justamente por ser, vamos dizer assim, aquilo que eles falam, né? A borboleta, todo mundo dos antigos falava, né? Quando uma borboleta negra aparecia, era símbolo de morte. Nas minhas traduções de arquétipos, às vezes simboliza sim e às vezes não. Às vezes também é uma transformação para algo obscuro na sua vida. Por exemplo, muitas vezes a pessoa está com uma fase difícil, desemprego, um casal com muita dívida, muita briga, e aí esse símbolo aparece. Mas neste momento é um momento de transformação. É a hora que você tem que falar quando a borboleta, e eu vou explicar para vocês agora um dos segredos, né, da borboleta, que é assim: quando nós estamos geralmente caminhando num parque e nós estamos batendo um papo, geralmente as borboletas que cruzam seu caminho, as cores são lindas, aceitáveis, como amarelo, branco, né? Cores que chamam sua atenção, azul. Algumas borboletas exóticas são mais difíceis de aparecer. Portanto, esses símbolos, quando ele desempenha um papel no seu teatro da vida, quando aparece para você, é momento de você entrar numa certa reflexão, analisar, sabe? Você tem que analisar, porque não é por acaso. Nada é por acaso. Vamos lá. A pomba de Picasso é sempre um sinônimo de Conselho Mundial de Paz, né? Ou seja, quando a gente fala Picasso desenhava a pomba e ele
claramente dizia, falava sobre a paz. Assim como hoje a bandeira do arco-íris é inseparável do orgulho LGBT. Né? Onde você for, nesses encontros, você vai ver a cor do arco-íris. Se tornou símbolos, ou seja, as pessoas elegem símbolos e nós, de certa forma, passamos a abraçar essas ideias, identificamos o símbolo e o movimento social, seja ele qual for político daquela época, né? Olha na Segunda Guerra Mundial e você vai ver, né, uma nação que colocou grandes, trabalhou muito com o símbolo e o que ela foi capaz de fazer, né? Esses ícones desempenham um papel fundamental na unificação das ações de pessoas, origem e nacionalidade, né? Elas conferem uma identidade visual a um conjunto de ideais. Se a crise climática está em busca de um símbolo, se é outro problema social, é outro símbolo, né? E a borboleta é uma opção a ser usada, vamos dizer assim, mas ela também tem o seu lado difícil, ruim. Analise comigo. Se você tiver uma época transformação na hora errada, e isso é que é um grande problema de quem faz a tatuagem da borboleta, não que seja ruim, mas ela sempre é uma opção para quem vê de transformação. Às vezes o seu cônjuge está sempre olhando aquele símbolo de transformação e está sempre transformando. E às vezes a pessoa quer uma vida com estabilidade, com um processo de estabilidade, né, onde, por exemplo, desculpa, a resiliência, às vezes precisa resiliência para guardar dinheiro, para comprar uma casa. Então veja só, a transformação daquele ideal, de repente você fala, não, vamos comprar um carro para a gente passear mais, andar mais. Ou seja, o seu sonho fica novamente parado. Ou seja, você não consegue se entregar à resiliência porque a transformação está sempre ali. E às vezes você transforma para algo bom e é necessário uma permanência, né? Vamos dizer assim, né? Às vezes você precisa do cisne, né? Do cisne branco do lago, para simbolizar paciência, movimentos lentos, e você está com a borboleta, com movimentos rápidos pela floresta fora, andando para tudo quanto é lado. E isso é o lado obscuro do arquétipo. Nem sempre o momento do símbolo é o ideal. E às vezes é. Pois às vezes você está numa situação que você precisa de uma transformação, de uma mudança, e você está sensível naquela época e você precisa mudar, né? E então, veja só, a borboleta ela também representa o ecossistema. Toda vez que o ecossistema estiver poluído ou o homem estiver agredindo demais, as borboletas começam a morrer. Ou seja, as transformações vão morrendo. Por quê? É símbolo de que o homem está destruindo a natureza, né? Então hoje, por exemplo, você vê o símbolo da borboleta monarca, né? A monarca ela está em declínio na América do Norte, né? Devido às alterações de temperatura na primavera, né? E muitas espécies de borboletas estão migrando de um lugar para o outro, simbolizando que a transformação vai mudar de um lugar para o outro. Ou seja, alguns povos que insistem ainda nessa né, que eu sempre falo, né, inconsciência de que está causando mal ao planeta, eu sempre vejo como uma coisa assim que essa oportunidade de mudanças positivas vão para outros povos. Povos que estão destruindo a natureza, eles não vão reinar para sempre, né? Olha as grandes nações, você vai ver o povo romano, durou 500 anos, mas um dia terminou. O povo egípcio durou milênios, mas um dia acabou, sabe? Então, a transformação, ela sempre vai para outro lugar quando nós começamos a fugir da bondade, fugir das coisas boas. E transformação, ela pode ser uma coisa boa, desde que esteja sob seu controle. Então, se você for utilizar borboleta como arquétipo, utilize borboleta amarela, branca, né? Cores assim que indiquem sempre um ajuste energético. Não cuidado com imagens com borboleta, que eu estou colocando agora aqui para você ter uma noção, alguns tipos de borboleta. Imagens de borboletas com cores muito rajadas, com alternando cores muito rápido, ou seja, borboletas com dois olhos grandes assim. São que geralmente são o lado obscuro também. Então você tem que analisar, né? A borboleta, como outros símbolos, ela também precisa ser e saber ser utilizada, tá? Então, deixa eu só ver aqui minhas anotações, né? Tá. A borboleta também simboliza que você tem foco, que você sabe seguir o caminho,
você sabe seguir o caminho da natureza, que você sabe levar o caminho da natureza respeitando, adaptando, e que você quer, através da transformação, chegar a uma vida harmoniosa, tá? Então, ou seja, você que procura borboleta, tem que ter em mente assim, eu quero uma vida harmoniosa, tá? Não pode deixar a transformação ser do tipo, eu quero agora que a minha vida material venha. Porque o que acontece é que às vezes para fazer essa transformação a vida causa um reboost, sabe assim, dá um up muito grande, muito rápido, e aí não é bom às vezes para você, sabe? Então vamos dizer assim, tem a questão também do casulo, né? Veja, toda transformação passa pelo projeto casulo. A questão do casulo é o seguinte: se você tem pressa, você não sabe fazer transformações, cuidado. Se você não sabe seguir o plano, a estratégia, cuidado, tá? Porque abrir o casulo indica que aquela borboleta irá morrer. Então, se você põe a mão às vezes em certas coisas que está seguindo o fluxo, transformando naturalmente, você corre o risco de fazer a transformação parar, e isso pode não ser bom para você, tá? E esse casulo também, no lado obscuro, ele simboliza o caixão, né? O cadáver, ou seja, a morte. Ou seja, quando você é colocado neste casulo, o que sai é o seu espírito, né? Simbolizando a ressurreição de Jesus, né? O seu renascimento, a vida após a morte, né? Então o casulo, ele tem dois lados. Tem esse lado de quando ele se abre na vida e a pessoa vai lá e quer ajudar a borboleta que está grudada, não consegue sair. Aquele esforço é essencial. E o esforço que você tem, às vezes a catarse que você tem na época de sofrimento, da transformação, você tem que entender que é natural e você deve, vamos dizer assim, aproveitar ao máximo as lições que estão se passando naquele momento, tá? Então é isso, o lado obscuro existe sim no arquétipo, tem lado bom e tem lado ruim, e o lado que eu quero que vocês gravem isso aqui nesse vídeo às vezes a gente está caminhando e a gente vai cruzar com borboletas. A maioria das vezes é um bom sinal, é uma ideia de transformação, de mudança de pensamento, mas existem as borboletas diferentes que quando você cruzar seu caminho, elas vão simbolizar uma atenção maior aos movimentos da vida, indicando às vezes que você não deve mudar naquele momento, né? Fazer tal decisão, aguardar um pouco mais, pedir a Deus, fazer oração, para que te dê a resposta para qual momento você deve fazer. Seja comprar um carro, uma casa, seja lá o que for, largar de um namorado, sabe? Ou aceitar um namorado ou namorada, é um momento de transformação, então requer uma certa interiorização, reflexão, né? Para que você tome a decisão correta. Espero ter contribuído, serenidade profunda em seu coração, eu me torno você. Hoje você vai conhecer o código secreto HP Akhenaton. Para quem já está preparado, a chave mestra de todo o poder pessoal. Qual será a intensidade e o que você conseguirá fazer quando dominar essa estrutura mística dos arquétipos e da magia natural? Primeiro, a pessoa consegue ver nas entrelinhas. Percebe, pois a percepção se tornou sensível, se tornou mais consciente dos sentidos internos. 2. Consegue ouvir atentamente, se alimenta do conhecimento libertador. Começou a ouvir o que os outros não escutam. Escuta palavras arquetípicas na linguagem das pessoas. Vive assim a sincronicidade dos fatos, do tempo, lugar e circunstância. Passa a organizar os passos de forma metódica. Estabelece uma maquete ou reconhece o plano interno. O organiza, se foca no direcionamento do plano, não se desvia. Só o plano importa, ele dará tudo o que você precisa. 4. Passa a quebrar quadros de repetição, ama os novos aprendizados, a reflexão se torna mais profunda, aumenta a observação da estrutura da repetição. Repetição essa que causa a estrutura de ansiedade, tédio e vazio. O descontrole é ganho emocional. 5. Já entendeu que o magnetismo vem antes da ação, que a maquete vem antes da ação, que montar um plano vem antes da ação, que o foco no plano gera energia de magnetismo, que construir a maquete gera energia de magnetismo e tudo mais vos será acrescentado. 6. Sabe
que tem que ser uma ferramenta de poder e que tem que se cercar de pessoas magnéticas, que também são ferramentas de poder. Não perde tempo em conversas medianas, sabe que o tempo realmente corre e o que não aprendeu hoje pode fazer falta no dia de amanhã. 7. Tem objetivo claro, o plano maior domina os atos da vida, o comprometimento é a filosofia de vida. Trabalha cada vez mais, trabalha para si, desenvolveu o alto dever para consigo mesmo ou consigo mesma. 8. Conhece leis principais de poder, sendo a principal a do treinamento. As leis são justas, vence o interesse particular e mostra o coletivo vivo dentro de si. Assim consegue acionar esse conhecimento akáshico. 9. É consciente de que muitas coisas trabalha para si. O corpo continuará funcionando enquanto dorme, assim como as plantas estarão em constante crescimento, produzindo o caminho do fruto. A terra estará em translação e rotação para servir a vida do homem e todos os seres conscientes. A força invisível é o inconsciente para o homem. 10. Tem domínio de seu estado vibratório, domina os pensamentos, pois esses se tornam sentimentos, e estes, por sua vez, estados vibratórios. Abomina o pensamento negativo, não perde seu tempo com música triste, filmes tristes ou conversas tristes, ou muito menos se deixa embalar por sentimentos inferiores. Luta com todas as forças para treinar seu pensamento positivo. Sabe que tudo nasce na mente, nasce do pensar humano, ou seja, da consciência no estado consciente. Essas são as 10 lições HP Akhenaton, o nosso código secreto para quem já está preparado, e essa é a grande chave mestra para uma vida diferente e transformadora.